De repente, a Europa se deparou com o fato, principalmente a Alemanha, de que o crescimento demográfico estava se reduzindo e estava no horizonte a perspectiva da falência do sistema previdenciário. Então ela tinha que forçosamente importar mão de obra para preencher os postos de trabalho, para fazer as contribuições que sustentam os que estão aposentados, né? E as assistências dadas pelo sistema previdenciário. Então começaram a haver as imigrações. Pela mesma razão que São Paulo recebe nordestinos, os Estados Unidos recebem mexicanos e sul-americanos e latinos de uma maneira geral, e a Europa recebe chineses, árabes, africanos e turcos para a execução de trabalhos, entre aspas, considerados por eles de terceira categoria, tipo tirar entupimento de esgoto, cavar fossa, cavar túneis, fazer limpeza geral nas casas e nas ruas, fazer serviços gerais de manutenção e de conservação nos prédios, lavar doentes e carregar mortos nos hospitais e necrotérios, etc., a troco de salários irrisórios. Então a Alemanha recebeu muitos turcos e outras etnias, e como os alemães, a exemplo da Europa inteira, são seres congelados, bitolados, ansiosos, deprimidos e inoperantes, o crescimento demográfico das populações que imigraram para a Alemanha, que são seres psicologicamente mais sãos, apesar de serem miseráveis, fez com que as populações dos imigrantes se expandissem em muito maior quantidade do que as populações dos alemães propriamente ditos. E esses imigrantes estão assumindo o controle da Alemanha e da Europa de uma maneira geral. O francês é meio abichalhado, o inglês é congelado, o holandês é aéreo. Então os árabes chegam lá e pegam as mulheres deles, né? Os africanos chegam lá e pegam as mulheres deles. E estão se desenvolvendo e expandindo em muito maior número do que os oriundos. E com isso estão assumindo o controle da Europa. E com isso estão provocando uma degradação na cultura europeia, que não é grande merda não, mas é uma cultura deles lá, né? É uma bosta, é uma cultura merda, mas é uma cultura deles de lá da Europa. E essa cultura está sendo invadida pela cultura dos imigrantes. Ótimo, porque nada mais é do que uma devolução do que eles fizeram nos países originais, né? Eles ocuparam, saquearam, estruparam, assassinaram, roubaram esses países e invadiram a cultura deles, impuseram a cultura europeia lá. Agora estão sofrendo o inverso. Qual é a solução para isso? Primeiro, a entrada no mercado dos robôs autômatos. Porque babacas no mundo inteiro, super babacas, estão perdendo tempo precioso e dinheiro precioso para desenvolver robôs que pensam. Robô não tem que pensar. Para pensar, existimos nós, os humanos. São os únicos seres, segundo a gente imagina, que pensam na natureza, né? Eu duvido, mas é o que o humano se intitula, né? Que o único pensador da natureza é o ser humano. Eu discordo, porque quem convive com animais percebe que o animal pensa também. Mas, tudo bem. Para pensar estamos nós. Nós não precisamos de robôs que pensam, porque se a gente botar um robô que pensa para trabalhar para a gente, com pouco tempo ele vai mandar a gente para merda. Vai dizer que está sendo explorado, está trabalhando 24 horas por dia, não tem direito a uma dormida decente, não tem direito a uma alimentação decente, não tem órgão sensor de paladar e de olfato que dá um gosto maior à vida, que são uns pobres explorados e escravizados, que a escravidão já acabou há muito tempo e vão mandar a gente para merda. E vão querer até talvez brigar com a gente. Nós temos que ter robôs que executam, autômatos. Agora eu estou esperançoso, tem uma empresa aí, que eu até apresentei um vídeo um dia desse para os grupos dos quais eu participo, que criou um robô que executa tarefas e tem até sensibilidade nas mãos e tem uma mão muito próxima da mão humana, só que ainda está uma coisa muito, vamos supor assim,
pré-histórica. É preciso que se crie um robô que seja humanoide. Esse é uma lata cheia de engrenagem que não parece com um homem. Eu tenho que conviver na minha casa com um ser humano ou um ser humanoide, mas que não pense, execute. Eu peço para ele fazer isso, ele faz. Eu peço para ele fazer aquilo, ele faz. Eu peço para ele fazer aquilo outro, ele faz. Tem um filme fantástico com Robin Williams, que é O Homem Centenário, que era um robô desse tipo, com forma humanoide, que foi comprado por uma família e que obedecia tudo que se fazia. Um belo dia, a menina da casa, que era a Traquina, ele estava no quarto dela perguntando se ela queria alguma coisa. Ela disse, pule da janela. Ele pulou, bateu com a cabeça no chão e começou a pensar e querer ser um ser semelhante ao ser humano. Esse filme é fantástico. Mas isso é no cinema. Robô que pensa, nós não precisamos. Nós precisamos fazer com que o pensamento geral da humanidade melhore, se torne mais produtivo, se torne mais construtivo, que haja mais amor e menos ódio. Isso é o que a gente precisa fazer. Mas robô que pensa, jamais. Para ter ser pensante na minha casa, eu prefiro um ser com formas curvas que a gente possa pensar e interagir, não um robô.